e o uso de objetos, que são objetos consagrados, objetos sagrados, seja como for, esses objetos usados na liturgia da igreja. Então, pessoal, assista aí que é edificante, se inscreva no canal para fortalecer e vamos caminhar. Um culto, por exemplo, onde vai ser um estudo bíblico. Não dá o mesmo ibope se for um culto para libertação e busca de poder. Porque as pessoas têm sede disso. Então isso não é de agora, mas à medida que a gente caminha com essa mentalidade fast food, de tudo pronto, tudo na hora, tudo rápido, a velocidade das coisas, a pessoa parece que não tem mais tempo para nada. Então, em vez de buscar a verdade de Deus, conferindo a Escritura com a Escritura, na meditação, estudo da palavra, ela prefere fechar a Escritura e pedir a alguém, diga para mim uma palavra. E então resolver tudo rapidamente ali. Então é muito mais fácil a pessoa acreditar que vai ali e paga uma indulgência numa igreja e volta com a sua bênção, do que ela ir para o quarto, se ajoelhar, orar, abrir a Bíblia e pedir a Deus a direção. Porque se você analisar na Bíblia, desde o início ao final, de Gênesis a Apocalipse, fala acerca de objetos. Fala acerca daquele que jogou o sal e pronto, né? Aquele que jogou madeira e as águas de Mara tornou doce. Então, como a gente vai criticar? Jesus, no Novo Testamento, Jesus cuspiu no chão, fez lodo e untou os olhos do cego. E o cego, e mandou lavar, e o cego ficou curado. Então não posso criticar uma coisa que o próprio Senhor fez. Ou seja, é uma metáfora que precisa ser materializada. Ou seja, você quer ilustrar que Deus vai quebrar, ele vai quebrar no sentido de desfazer determinada coisa, aí você pega, bota um martelo na mão da pessoa e diz assim, você vai bater agora. É uma metáfora materializada, né? E quando você bater o martelo, vai acontecer. Deixou de ser fé. Esse trabalhar com o sal, esse trabalhar com a água, né? Esse trabalhar com rosa, eu não vejo respaldo bíblico a trabalhar-se com isso aqui. Eu não vejo respaldo bíblico a trabalhar com o sal. Mas também não estou dizendo que está errado. Porque Deus, ele dá a direção a cada ministro, a cada pastor, a cada líder, de como trabalhar, de como trazer as ovelhas até a casa do Senhor. Para o milagre acontecer, né? Jesus vai te curar agora. Tenha fé em Jesus, ele vai ter fé. Porque ungir, se ele está sentindo uma dor no lado e eu apanhar, meter a mão aqui nesse óleo, vou passar do lado aqui, a dor vai sumir. Eu unjo com óleo e faço a oração, ele viu o óleo, sentiu o óleo. Então a fé vai brotar no coração dele, porque o homem é assim, o homem é natural. Então os pastores que às vezes dão objetos para o povo, é um ponto de contato para tentar fazer aquela pessoa ter fé. Tem pessoas que não precisam de nada disso. Mas tem muitos que precisam, principalmente o nosso povo, devido à formação, à criação que eles tiveram, muitos até da idolatria. A questão é você colocar esses objetos como reforço espiritual. Jesus não precisa de reforço espiritual. Jesus é Jesus, ele é pleno. O valor do objeto é o valor que é dado pela pessoa que recebe o objeto. Se eu receber o objeto e eu crer nesse objeto dessa forma e eu materializar dessa forma, ele vai ter esse valor para mim. Se eu não creio, se eu não acredito, então vai ser simplesmente mais um objeto. E aí o emocional entra pela indução, entra
pela forma como é conduzido, entra pela história. Alguém fez e deu certo. Sempre há vários relatos, né? Alguém fez isso, deu certo. Você também, se você fizer, você dá certo. Se você fizer e não dá certo, é porque você não tem fé. Mas eu acho que esses objetos despertam a fé de alguns. Você vê que no começo, né, no começo da fé, no começo da igreja, as pessoas começaram, o apóstolo Paulo mandava um pedacinho, né, de um lenço dele, as pessoas criam que a sombra de Pedro curava, e a gente sabe que pedacinho de lenço de ninguém cura ninguém. A gente sabe que sombra não cura ninguém. A gente sabe que tudo isso foram coisas que despertaram a fé na pessoa que necessitava do milagre. Despertaram a fé na pessoa que estava carecendo de um socorro de Deus. Ou eu creio em Jesus, ou eu creio no copo santo. Ou eu creio em Jesus, ou eu creio no lenço da cura. Eu preciso colocar a minha fé no Senhor. Eu não preciso de amuletos. A palavra de Deus diz o quê? Clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E tem igrejas por aí tirando a glória de Deus e dando para rosa, tirando a glória de Deus e dando para punhal, tirando a glória de Deus e dando para frasquinho, tirando a glória de Deus e dando para martelo, tirando a glória de Deus e dando para muitas outras coisas. E esse movimento, ele traz de volta essas coisas, ou seja, pegue esse objeto, pegue um retrato do seu parente e leve, quer dizer, não é a oração num Deus que é espírito e age com soberania a partir da oração de um filho seu, de uma petição, não, tem que ter o retrato, tem que ter a parte íntima de uma peça de roupa. Tudo isso, sabe o que é? É sincretismo. Então você vê isso na Umbanda, na Quimbanda, você vê isso em outras práticas, que as pessoas têm que levar coisas, pegar coisas. Por quê? Porque o inconsciente coletivo do baiano, do brasileiro, está contaminado com isso. Então é muito mais fácil alcançar as pessoas por esse caminho. Toda a estratégia que a igreja tem usada para despertar a fé de alguns, eu acho que é válida. O que eu acho que é válido é esse despertar ser cobrado. Se exigir uma grana por isso, se exigir dinheiro por isso. Por exemplo, eu vou numa igreja que me dá um pouquinho de sal e diz que se eu botar esse sal na minha comida, na comida lá da minha família, que a minha família vai comer daquele sal e todo mundo vai se converter. Pois isso aumenta a sua fé. Porque aquele sal foi consagrado não sei quantos dias, aquele sal veio de Israel. A pessoa que pega o sal sai da igreja explodindo em fé, né? Se você colocar qualquer elemento para reforçar a sua fé, você já está idolatrando. Qualquer elemento. Jesus é suficiente. Você não precisa de mais nada. Qualquer coisa que você colocar como reforço da sua fé, você já está negando o poder de Deus. O que é que algumas igrejas estão fazendo? Você vem aqui, recebe a pedra que Davi derrubou o gigante. Aí a pessoa vai começar a idolatrar aquela pedra, a achar que é aquela pedra que vai derrubar o gigante. Desde quando Davi disse a Golias: você vem contra mim com espada, com lança, com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Andalabassoriei. Então eu não preciso, mas a estratégia de Deus naquele momento foi a funda que Davi tinha, a pedra que Davi tinha. Deus usou aquilo como estratégia, como Deus usou no momento das muralhas de Jericó, que tinham 9 metros de altura e 6 de largura. Deus usou Josué com os sacerdotes tocando o chofar e as muralhas caíram. Quem derrubou o gigante, Golias, foi a pedrinha?